Olá, amigo cooperativista e produtor rural. Estamos iniciando agora a resenha do cooperativismo e agronegócio desta sexta-feira, com muita fé na cooperação. E os principais assuntos do programa de hoje, sempre com a força do cooperativismo. Na Dica Epagre, é o momento de saber como se faz a análise nutricional dos frutos da maçã e das folhas. E veja mais um destaque cooperativista sobre o Encontro Nacional de Cooperativas Agropecuárias. No processo de produção, o agricultor precisa de investimento e a cooperativa de crédito pode ajudar. No quadro Gente que Fez e Gente que Faz, conheça mais um personagem de sucesso no meio rural. Com a participação que a gente tem nesses órgãos tipo cooperativa, essas entidades que ajudam a Epagre, vai clareando a mente da gente e a gente começa a direcionar um pouquinho, né? Tentar ir melhorando, né? Resenha do cooperativismo e agronegócio. Oferecimento Sicoob. Sua vida financeira diferente. Faça parte. Fertilizantes Fecoagro. Mais tecnologias no campo, maior produtividade e rentabilidade ao agricultor. Durante o ciclo vegetativo da macieira, ocorrem desequilíbrios nutricionais. E é importante que o produtor saiba exatamente quais os nutrientes que a planta precisa. Esse é um trabalho feito pelo Laboratório de Análises Químicas da Estação Experimental de Caçador. Na Dica Epagre de hoje, veja como são analisadas as folhas e também a polpa da maçã. Olá, meu nome é Bianca, eu sou pesquisadora da Epagre, da Estação Experimental aqui de Caçador. Sou também responsável técnica, sou a química responsável pelo laboratório, aqui onde a gente faz análise foliar, né, de várias cultivares, e também fizemos análises de polpa de maçã. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essas análises, como elas são feitas, como a gente procede quando as amostras chegam aqui ao laboratório. E é importante frisar primeiramente a importância dessas análises. Então, as análises foliares, elas são extremamente importantes como diagnose da nutrição, né, do como está a nossa produção, principalmente para as plantas perenes. Então, onde nós estamos agora no momento de colher as amostras, as folhas e enviar aqui para o laboratório, para a gente poder ter uma melhor diagnose, então, de como estão essas plantas, para a gente poder preparar a nossa próxima safra, para poder preparar a adubação, ver como o pomar está se comportando. E a análise de polpa de maçã também é extremamente importante, porque com ela a gente pode prever alguns distúrbios, algumas doenças que as frutas podem apresentar quando elas vão sendo guardadas por muito tempo. Então, com esses resultados de como estão as nossas polpas, a gente pode prever se é melhor botar elas já à venda para consumo imediato ou, se é possível, a gente guardar elas por algum tempo para um consumo mais tarde, né, para uma entre-safra. Então a gente recebe as amostras, a gente já num primeiro momento já faz todo um protocolo para armazenar elas, então a gente cataloga, põe os números de laboratório, elas vão para uma estufa de secagem, onde elas permanecem por 4 a 5 dias a 60 graus. Depois de elas estarem bem sequinhas, a gente vai ao moinho, onde elas são moídas para virar um pozinho bem fácil para a gente poder pesar. E após então as amostras estarem moídas, cada uma delas vai ser pesada conforme o elemento que vai ser analisado. E depois de elas pesadas, então elas vão receber o tratamento ou por solubilização ácida ou a seco, para depois a gente determinar todos os elementos que nos são importantes na análise foliar, nos mais diversas metodologias que nós utilizamos. E para as análises de polpa, a gente começa cortando uma cunha exatamente de 1 centímetro de cada fruto. Geralmente uma amostra tem em torno de 20 frutos, então uma cunha de cada maçã para a gente fazer uma mistura bem homogênea, para a gente ter essa mistura bem homogênea de todos os frutos e poder assim pesar ela para também, após a digestão ácida, a gente poder terminar os elementos que nos são importantes nessas análises. E essas análises de tecidos realizadas aqui no Laboratório de Ensaio Químico de Caçador é um trabalho oferecido pela Epagre a produtores de todo o estado de Santa Catarina e também de outros estados.
onde nós podemos fazer então as análises de polpa de maçã e também análise de tecidos foliares de todas as espécies, não só maçã, como nós já viemos realizando há muitos anos de várias espécies frutíferas, hortaliças, cobertura das mais variadas espécies. Inclusive o nosso selo de qualidade que a gente tem com a Exalc nos permite, a gente tem que inclusive ser aprovado em diferentes cultivares para poder ter esse selo. E nós continuamos hoje a mostrar um pouco mais do Encontro Nacional de Cooperativas Agropecuárias que aconteceu em Campinas, interior de São Paulo, no início do mês de junho deste ano. O programa Destaque Cooperativista da TV Coop Santa Catarina, sob a coordenação de Dolmar Frison, fez um apanhado completo do evento que reuniu as lideranças cooperativistas do agronegócio brasileiro. Vamos acompanhar mais uma parte. Realmente, esse é um laboratório do agronegócio, né? E cada um de nós deve vir para cá para trazer a sua contribuição e disposto a ter ouvidos abertos para ouvir e associando ideias e projetos acontecem os negócios, né? Eu creio que o sistema cooperativo do agronegócio brasileiro já evoluiu a ponto de termos cases, inclusive, a serem conhecidos, apresentados, e nós nos completamos um ao outro, né? Estou aqui em nome da Aurora, ela que faz hoje mercado interno e mercado externo e que é fortalecida com o sistema cooperativo da base, né? As cooperativas singulares, e nós somos já, de natureza, um belo exemplo de intercooperação e que podemos compartilhar, sim, com todo o sistema brasileiro. Dá para dizer que o cenário acordou, o cenário de mercado de proteína animal, a suinocultura deu uma melhorada no visual, preço e tudo mais. Questão aves, como é que o senhor está vendo isso? Seguramente é um momento em que do produtor até a agroindústria podemos pensar em compartilhar ganhos. Depois, obviamente, de termos passado por momentos difíceis, o nosso negócio teve que se reinventar praticamente depois dos episódios de carne fraca, de problemas que tivemos, perdas de mercados externos bastante importantes que tínhamos e deixamos de ter em determinado momento e que nesse momento estamos trabalhando fortemente para esta recuperação. Creio que esse é um ano para termos ganhos entre produtor, cooperativa, agroindústria e fortalecermos o nosso setor para outros momentos que certamente virão com maiores dificuldades. Nós tivemos no passado um tempo de produção, de custo de produção bastante razoáveis, que acreditamos não se repitam tão cedo. Hoje os grãos, preciosos grãos, custam muito caros, o produtor de grãos precisa ser bem remunerado também e a cadeia precisa se ajustar. Então, é óbvio que em cada região do país temos histórias diferentes que precisamos conhecer e tratar para, inclusive, se for o caso, trazermos o governo a participar dos nossos esforços, porque na pauta de exportações hoje nós já temos também uma presença bastante importante. A convite da FECOAGRO, também vieram para o encontro o secretário de Estado da Agricultura, Ricardo de Gouveia, e o deputado estadual Macir Sopelsa, presidente da Frente Parlamentar do Cooperativismo. É a possibilidade de vermos aí todo o sistema cooperativo brasileiro, agropecuário. Acho que sem dúvida é muito importante, né? Tem uma grande participação em todo o desenvolvimento da agropecuária no Brasil, de várias cadeias produtivas, né? E isso, sem dúvida, só pode trazer coisas boas para o Brasil. Acho que a pauta aí também, de hoje aí, de amanhã, né, são palestras de grande importância, né? Que nós vamos poder ver, inclusive, tendências mundiais aí que esse ano mostra que estamos aí com uma mudança grande, né, de foco no mundo, né? O senhor viveu muito a cadeia dentro da área industrial, né? Da agroindústria. O senhor hoje vê o desenvolvimento mais no viés executivo. Em Santa Catarina, dá para imaginar cenários melhores? A gente vê que a suinocultura já buscou algumas exportações, alguns caminhos bons, mas para proteína de carne, para agricultura, que cenário o senhor está vendo lá para Santa Catarina? Olha, eu acho que Santa Catarina tem tudo, né? Porque tem hoje uma excelente qualidade de carne, tem um excelente programa de sanidade animal, né? E fique ligado nos assuntos que vamos ter depois do intervalo comercial.
No processo de produção, o agricultor precisa de investimento e a cooperativa de crédito pode ajudar. No quadro Gente que Fez e Gente que Faz o Agronegócio, conheça mais um personagem de sucesso no meio rural. Resenha do cooperativismo e agronegócio. Oferecimento Sicoob e Fertilizantes Fecoagro. Gente comprometida, entusiasmada, gente que pensa, executa projetos, gente que carrega o peso de muitas responsabilidades. Está aí o DNA da Fecoagro. Somos gestão, produção e comercialização. Temos uma administração sólida, uma indústria profissional e uma central de compras integrada. Carregamos motivação. Formada por pessoas, a Fecoagro é a marca da integração e da intercooperação em Santa Catarina. A vida no campo não é como a vida na cidade. O barulho do despertador é diferente, o cheiro do café, a música. A gente gosta de fazer as coisas de outro jeito, do nosso jeito. Quando precisamos de algo, basta procurar os amigos do Sicoob, que sempre nos deram todo o apoio. Sicoob, o parceiro do produtor rural catarinense. Muito antes do agronegócio ter esse nome bonito. O seu gado merece um alimento de qualidade. Por isso a Fecoagro tem o Cooper Pasto, um fertilizante exclusivo que melhora o rendimento da pastagem. São 2 fórmulas produzidas com as melhores matérias-primas. Cooper Pasto Plantio fornece os nutrientes para o desenvolvimento da pastagem. E Cooper Pasto Nitrogenado garante a manutenção e o teor da proteína do pasto. Cooper Pasto é a energia que a sua lavoura merece. Cooper Pasto está à venda nas cooperativas da Fecoagro. Para crescer forte, as plantas precisam de nutrientes especiais. E a Fecoagro possui a linha nobre de fertilizantes diferenciados que agem em todo o ciclo, porque em sua composição estão os nutrientes básicos como nitrogênio, fósforo e potássio, além dos micronutrientes que são essenciais para as plantas. E a família Nobre cresceu. Chegou agora o Nobre Premium, exclusivo com NPK no grão, aquele da sacaria azul. Nobre é um produto com a marca Fecoagro. O campo produz grande parte dos alimentos consumidos no espaço urbano. Também é no campo que se preserva a biodiversidade ou se garante a qualidade da água. O campo é vida e a vida começa aqui. A responsabilidade do governo é ajudar o produtor a administrar sua propriedade de forma consciente, operar baseado em informações e agir com profissionalismo. O papel do Estado é fornecer estrutura, informação e apoio ao homem do campo. É aqui que entra o projeto Agroconsciente, uma iniciativa do governo que visa estimular a produção e o consumo conscientes de alimentos e o desenvolvimento sustentável da agricultura e da pesca em Santa Catarina. Criamos um modelo de comportamento baseado em conhecimento, difusão de ideias e de responsabilidades. Esse projeto pretende formar um produtor mais preparado, mais competitivo. É a partir da consciência no campo que podemos nos ver como povo, como sociedade, como Santa Catarina. O cooperativismo do futuro tem seu início condicionado às ações que começam hoje, a partir de iniciativas que garantam compartilhamento de experiências e conhecimentos, gerando uma base sólida à autonomia dos associados nos processos de tomada de decisões. O tempo todo o produtor está inovando na hora de plantar, na hora de colher e até na hora de comercializar a produção. E em qualquer das fases, precisa de investimentos. As cooperativas de crédito podem ser grandes aliadas dos produtores nestes momentos. O programa Tribuna Rural procurou um produtor para falar sobre o relacionamento com as cooperativas de crédito. Acompanhe. A cada ano, o Brasil bate recorde na produção agropecuária. Esse fator é possível graças aos investimentos que os produtores fazem em tecnologia, maquinários, entre outros.
Para fomentar a produção agropecuária, as cooperativas de crédito são uma boa opção. O produtor Roberto Melo explica bem como é essa relação entre a instituição e o cliente. Nós já trabalhamos aqui com o Cicobi há algum tempo, no mínimo 10 e 15 anos. Sempre fomos muito bem atendidos. É interessante a gente notar que o Cicobi, a gente consegue ter uma relação muito mais fácil de acesso do que qualquer outro banco comercial. São agências que nos proporcionam ter um contato muito bom com os gerentes, com os atendentes, caixa, quer dizer, facilita muito a nossa vida. Assim como Roberto Melo, diversos produtores do Brasil têm o Cicobi como sua principal instituição financeira para fomentar a atividade agropecuária. As cooperativas estão sempre buscando novas formas de atender os cooperados em suas necessidades. O principal desafio do Cicobi, tratando no agro, é realmente a alta concorrência, né? A gente vê aí que hoje quem está segurando a balança comercial no país é o produtor rural, então a concorrência está grande, o foco está muito grande no produtor rural, né? Todas as outras instituições financeiras estão valorizando muito o público produtor rural. Então, o principal desafio realmente é a concorrência e para isso nós temos que ter um diferencial, né? Tem que ter um atendimento próximo, um atendimento rápido e um bom atendimento, atender bem o nosso associado, assim tornando um diferencial. As condições especiais direcionadas ao segmento agropecuário são uma das vantagens destacadas pelo produtor. Seguros da safra, seguro de máquina, bem como todos os outros produtos de uso pessoal. Seguro de vida, seguro de veículos para a cidade, quer dizer, é um banco completo que nos atende perfeitamente do que a gente precisa. Os produtores encontram nas cooperativas de crédito um leque de produtos e serviços para fomentar a sua atividade. Hoje, para produtor rural, a gente tem linhas para custeio, né? Custeando a produção agrícola do nosso associado, tanto agrícola quanto pecuária. Temos linhas para investimento, né? Aquisição de máquinas e equipamento, aquisição de propriedade rural. Então, nós temos um portfólio vasto em linhas de crédito desenhado para o público produtor rural. Vamos conhecer hoje a história de uma família que trabalha e cresce junto, mesmo numa pequena propriedade. A parceria com a cooperativa é um diferencial na propriedade. Veja agora o quadro Gente que Fez e Gente que Faz o Agronegócio, com a produção de Sebastião Garcia. Gente que fez e gente que faz o agronegócio. Oferecimento Sistema Faesc Senar, unindo a classe produtora rural. Eles são agricultores familiares. Produzem uvas, suínos, leite e grãos. Tudo numa pequena área, mas com muito orgulho e satisfação pelo que fazem. E mais, com a garantia de sucessão familiar nos negócios. Vamos conhecer juntos a família do Sr. Ivo Bogoni, na comunidade de São José, em Videira, Santa Catarina. Nasci na agricultura e estou na agricultura até hoje. Sempre gostei da roça. Já pensava assim, vai ter um que vai continuar a nossa lida aqui, né? Se pelo menos temos alguém para deixar, né? Faz quase um século que a família do seu Ivo vive nessas terras. Essa propriedade aqui começou com meu avô ainda. Na década de 30 ele comprou, depois passou para o meu pai. Hoje quem está aqui somos nós e queremos que fique nas mãos dos filhos daqui para frente, né? Não restam dúvidas de que vai ficar. O seu Ivo e a dona Neide têm 2 filhos. Esse é o Marcos, o mais velho. Ele é casado há 6 anos com a Helenita. O outro filho está na cidade. Marcos e Helenita começaram a vida aqui. Construíram uma casa. Eles não têm filhos ainda, mas têm muitos projetos e uma certeza. Daqui, eles não querem sair, não. E olha que a Helenita sempre morou na cidade. Fui vendo que talvez a vida aqui não era tão difícil assim como antigamente, né? Mudou bastante, a tecnologia melhorou bastante, a qualidade de vida hoje é bem melhor, né? Então eu vi que talvez era uma chance de eu mudar a minha vida e vir morar com ele para cá. Marcos é técnico agrícola. Ele já fez o curso com a intenção de aplicar os conhecimentos aqui. Aqui você tem o conhecimento prático
da agricultura, do plantio. Aí você fazendo um curso técnico, você entende como funciona. A época certa de plantio, o que você pode usar para cada planta, o que funciona, o que não funciona, né? Essa é a parte técnica que a gente aprende estudando, né? Tem motivos de sobra para o jovem casal continuar no campo. Eles gostam do que fazem, têm renda e algumas facilidades que os mais velhos não tiveram, é bem verdade. O parreiral é da época do avô do seu Ivo. Um tempo mais difícil, de trabalho pesado. Antigamente precisava uma meia dúzia de pessoas para tratar um parreiral, né? Precisa um para sulfatar, outro para mexer o produto, outro para puxar mangueira e assim ia, né? O serviço era um pouquinho mais sofrido, né? Que eu lembro assim do tempo lá no meu pai, que nós era só menina, então a gente tinha que ajudar ele na roça, plantar milho com as plantadeiras pesadas, às vezes a gente não conseguia nem levar a plantadeira, né? Hoje não, hoje a gente já trabalha bem diferente. Tudo mecanizado, né? Tudo trator. Casados há 35 anos, seu Ivo e Dona Neide deram continuidade à profissão que aprenderam com os pais. Ele é de uma família de 9 filhos. 3 ficaram no campo. Dona Neide tem 3 irmãos, todos são agricultores. A propriedade do seu Ivo e da Dona Neide tem 42 hectares. Além de uva, eles têm hoje gado de leite e suínos. E plantam milho também. A diversidade é que mantém a gente com sustentabilidade, vamos dizer assim, né? Se fosse viver só em cima de uma atividade, na hora da crise a gente ia se apurar, né? Assim, quando uma está ruim, a outra ajuda e vamos levando. É isso que a gente acha bem importante, né? Ter diversificação na propriedade, né? Porque como o parreiral e a roça tá no clima, né? Dependendo de como que o clima vai ficar. Agora, pelo menos os suínos, a gente sabe que está lá coberto, né? A gente vai ter um ganho seguro. Você não ficar dependendo só de uma atividade, né? O rebanho é de gado holandês. São 20 vacas no plantel, 15 em lactação, com uma produção de 18 até 20 litros cada uma por dia. O processo de ordenha é todo mecanizado. Na granja ao lado, capacidade para 1.100 leitões. É um crechário, como se diz na suinocultura. Aqui o trabalho é feito mais pelo Marcos e pela Helenita. Eles recebem os leitões novinhos da cooperativa e entregam já desenvolvidos, uns 50 dias depois, para seguir na cadeia, no processo de terminação. Esses animais aqui, então, amanhã já vai sair uma boa parte deles. Esses que a gente está classificando, então a gente vem tirando os menorzinhos e vai deixando para ficar para a próxima semana. Essa outra área é onde eles plantam milho. As lavouras avançam por 15 hectares na propriedade. A produtividade chega a 160 sacas por hectare. O parreiral ocupa pouco mais de 2 hectares. A produção chega a 60 toneladas por ano. O leite, os suínos, o milho e a uva. Tudo é comercializado pela cooperativa. O leite que a gente produz, eles pegam dia sim, dia não. A gente tem uma segurança grande com isso. A gente precisa de ração, pede lá, a ração vem em casa. Você trabalhando com a cooperativa, você está fazendo o teu negócio crescer e ainda no final você tem lucros para repartir, vamos dizer assim, né? A Dona Neide fala com orgulho dessa relação que eles têm com a cooperativa, que dá gosto de ver. E é fácil de entender por quê também. A cooperativa é nossa, é do agricultor. Nós somos dono. Somos dono da cooperativa. Seu Ivo e Dona Neide são bem atuantes na comunidade e na cooperativa. Ele, inclusive, faz parte do Conselho Fiscal. Ela é catequista e, na cooperativa, está sempre em contato com outras produtoras e participa dos cursos e eventos que são oferecidos. No dia em que chegamos na propriedade, ela usava uma camisa de um dos últimos encontros que participou. Esse curso a gente fica lá 2 dias em palestra, é muito bom. A gente aprende muito sobre a cooperativa, sobre a vida da gente também. São umas palestras muito boas. Com a participação que a gente tem, né, nesses órgãos tipo cooperativa, essas entidades que ajudam a EPAGRE, vai clareando a mente da gente e a gente começa a direcionar um pouquinho, né? Tentar ir melhorando, né? Essa é a época de poda das parreiras. Para podar essa área de 2,4 hectares, entra em torno de 15 a 20 dias. É um trabalho delicado, minucioso, mas que o pessoal aqui faz com uma destreza e tanto. E com bom humor também. Bom dia!
Dia. Às vezes até é demais, né? Normalmente é alegre, faceiro. Além do bom humor, chama a atenção a relação do casal. Durante a nossa conversa, eles estiveram sempre assim, ó, juntinhos. É sempre assim. Não toda hora, né? Mas quando a gente tá junto, sempre. A gente se dá bem. A gente se gosta mesmo. Outro gosto evidente da Dona Neide é pelo que faz. Não precisa muito para a gente perceber isso também. Nela e em toda a família. Sempre gostei da agricultura e gosto de trabalhar na roça e dou bastante risada, porque eu gosto mesmo. Eu gosto de trabalhar na roça. Eu tenho orgulho de ser agricultor. E eu posso dizer que tenho orgulho de ter virado agricultora. Teve uns momentos difíceis, mas teve bastante de bom, né? A gente é privilegiado por ter nossos avós terem comprado essa propriedade e a gente hoje poder cuidar dela. Estímulo à educação profissional, contribuindo para o crescente desenvolvimento da produção sustentável, da competitividade e de avanços sociais no campo. Essa é a missão do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural Senar Santa Catarina. O Senar Santa Catarina atua com o objetivo de organizar, administrar e executar o ensino de formação profissional rural e da promoção social dos produtores e trabalhadores rurais e seus familiares. Atuamos em treinamentos em diferentes cadeias produtivas do agronegócio. Procure o Sindicato Rural da sua região ou acesse os cursos disponíveis no site www.senar.com.br. Quando a sucessão familiar acontece no campo, garante a continuidade dos bons resultados com amor, dedicação e alegria. O Resenha de hoje termina aqui, desejando para você e sua família um excelente final de semana. E até semana que vem.